Saudações a todos! Beleza? Você aí que está nos vendo, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, não sei, cara, você tá vendo. Mas vamos lá, hoje iremos comentar algo bem interessante e queremos falar para você para que você não ande com Jesus. Não é para andar com Jesus, você vai entender. Abra sua Bíblia em Atos 16. Atos 16, versículo 16 também. A gente vai ler alguns textos, tá bom? Então, pega a sua Bíblia aí, tá? Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo se você achar interessante, tá bom? E vamos ler lá em Atos 16, versículo 16 também. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isto por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Beleza, até aí. Vamos pular agora para o Atos 19. Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16. Vou ler aqui. Abriu aí? Amém. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam." Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu. Um dia? É isso mesmo? Um dia? Isso mesmo. É? Um dia. Eles respondeu: "Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são?" Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Bom, lemos aqui 2 textos e 2 expulsões de demônios, mas o resultado foi meio diferente. Na verdade, o demônio foi expulso e no outro não. Nos 2 houve açoite, né? Lá Paulo, quando tentou expulsar, na verdade quando expulsou o demônio daquela moça, ele depois, a consequência foi que ele foi açoitado e foi para a prisão. Mas todo mundo conhece a passagem de Paulo e Silas. Depois eles saem, dá um terremoto, eles saem e acontece salvação na casa daquele que estava cuidando da prisão. Nesse versículo aqui que lemos, em Atos 19, acontece um açoite, mas é o demônio, os endemoniados que batem nesses que estão tentando expulsar. E qual que foi a diferença? Aqui na minha versão tá assim, né? Que capítulo 19, versículo 13, eles falaram: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eles ordenam que saiam." Mas existe uma versão que fala assim: "Com o nome de Jesus a quem Paulo prega."
E, na verdade, a diferença, o que fez que o demônio não fosse expulso, foi justamente essa pequena palavra. Esses aqui até usaram, pode ser que usaram em nome de Jesus, mas o em nome de Jesus não é algo que você simplesmente pode usar como algum amuleto mágico. A Bíblia vai mostrar que esse em meu nome, como Jesus diz, é algo muito importante. Pensando mais sobre essa palavra em, o que seria essa palavra? Essa palavra, da classe gramatical, ela é uma preposição e ela determina o lugar que você está. Ela fala, você usa ela quando você quer falar, você está em algum lugar. Bom, é uma preposição que determina o lugar que você está. Então, tipo assim, se eu vou falar que eu estou em algum lugar, eu já estou falando, né? Eu estou em algum lugar. Eu estou em casa, eu estou na igreja. Esse na, ele é o em mais o artigo a, aí vira na. Eu estou no shopping, que é o em mais o, que é no. E muitas vezes nós falamos, só que nós não pensamos nisso que nós estamos falando. Muitas vezes nós falamos em nome de Jesus. Acredito que todo mundo, quando vai orar aí, se você tem um viés cristão, se você vai para a igreja cristã, evangélica, você, no final você fala em nome de Jesus, amém. Mas a gente não pensa no que significa isso. Como eu estou explicando aqui, né? Ele é algo que determina o lugar, o estado que nós estamos, o lugar que nós estamos, né? E quando nós falamos que estamos em algum lugar, mesmo sem pensarmos, nós estamos falando também o que podemos fazer. Se eu estou na praia, eu não vou estar de terno, eu posso até estar, mas não vai ser algo comum, né? Se eu estou em casa, é mais provável que eu esteja com roupas de casa, não vou estar tão trabalhado assim, né? Então, quando eu falo onde eu estou, em que lugar eu estou também falando aquilo que eu faço ou deixo de fazer, certo? Então, quando Jesus ensina para orar em meu nome, ou então para estar em mim, ele está explicando que não é você usar o nome de Jesus apenas, não é você apenas pegar e orar com o nome de Jesus, mas sim você orar e viver nele. Então, quando eu falei lá no começo, não ande com Jesus, por quê? Porque Jesus não chama a gente para andar com ele, ele chama a gente para andar nele. E isso ele faz desde quando ele estava aqui, vivo, presente com o corpo também. Vamos abrir em João, deixa eu pegar aqui, João 14, versículo 13. Ó. 12, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos pular para o capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Não é com o meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eles ordenam. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E tem centenas de passagens que falam isso. Jesus falando para os seus discípulos, ele não fala
andem comigo. Ele fala, andem em mim. Não peçam com meu nome, peçam em meu nome. E nós podemos observar isso com a própria vida dos discípulos, dos apóstolos. Tinha, se não me engano, eram 70 ou 80 que andavam com Jesus. 72. Lembrei assim. Brincadeira, Deus lembrou. 72. Eles estavam andando com Jesus. Jesus começou a falar algumas coisas mais graves. Eles foram embora. Aí o Pedro falou, pô, eles estão indo embora. Jesus falou o quê? Você quer ir também? Aí o Pedro falou, para onde irei só tu tem as palavras de vida eterna. Então, aqueles discípulos, eles andavam com Jesus, eles sabiam quem Jesus era, mas isso não foi suficiente. Andar com Jesus nunca foi uma prova de alguma coisa ou um resultado de alguma coisa. Os apóstolos mesmo andavam com Jesus, mas queriam, tem uma parte lá em Atos, em Lucas, que é engraçado, acho que é o 9, capítulo 9, versículo 10, que os samaritanos eles não aceitam Jesus na casa deles lá, no hotel lá. E aí, João, tem mais algum? Eu sei que João fala isso. João chega para Jesus e fala, Senhor, quer que nós oremos e que pedimos para que caia fogo do céu e destrua os samaritanos? E ele estava andando com Jesus. E aí Jesus fala, vocês não entenderam para que eu vim ainda. Pedro, quando Jesus está lá para morrer, para ir para a cruz, ele pega a espadinha lá, corta a orelha do Malco. Aí depois, quando Jesus morre e ressuscita, eles agora estão vivendo em Jesus. João fala, é impossível amar a Deus se você não amar o próximo. Como é que você pode amar, não amar o próximo que você vê e amar a Deus? Pedro fala para viver em sacrifício para Deus, aprender a viver nas provações. Então você vê a diferença? Eles andavam com Jesus, mas eles não andavam em Jesus. Andar com Jesus vai te levar a andar em Jesus, mas se você só andar com Jesus, você não vai produzir o fruto que realmente Deus anseia de você. Andar com Jesus é ter Ele do seu lado. Andar em Jesus é ter Ele dentro de você e Ele viver através de você. Antes, a Bíblia fala que nós estávamos em um lugar. Sabe onde? No pecado.